Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação financeira. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, meu companheiro de estrada, colega de profissão do Colégio Salesiano Dom Bosco, professor de Matemática e Física, Wesley Alves Rodrigues. Professor Wesley, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença, querido. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos falar um pouco sobre educação financeira. Falando então sobre educação financeira, Wesley, como é que a gente pode olhar para esta complexidade e de alguma forma definir isso em um conceito que ele seja... como que eu diria, ele seja um conceito que seja de fácil entendimento? Bom, a educação financeira hoje, ela se faz necessário, né, diante do mundo que a gente está hoje, globalizado, onde que a gente não pode mais ficar dependendo, né, de ajudas externas, né, nem de governos, né, essas coisas, porque já está mais que comprovado que essa base ela não vai se sustentar por muito tempo. Então, vem a necessidade de se fazer uma reprogramação para que no futuro a gente tenha uma vida mais tranquila, que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente tenha uma velhice um pouco mais digna, para a gente poder manter o mesmo padrão, né, de quando a gente ainda está jovem, que a gente ainda tem muita força para estar, né, buscando algo aí na vida. Seja, ter uma tranquilidade, realizar sonhos, né, ter uma família saudável, ter uma vida saudável no futuro, né? Wesley, no fundo, nessa sua fala, de alguma forma você está fazendo um certo alerta ao sistema previdenciário ou não? Ou é uma interpretação errada da minha parte? Não, o sistema previdenciário, se a gente for parar para pensar, lá no passado, né, a gente tinha uma taxa muito alta de nascimento de pessoas, né? E hoje essa taxa ela já é bem menor. Então, se a gente for pensar isso daí em cadeia, no futuro é muito difícil isso estar se mantendo. Então, a gente não pode ficar só esperando depender disso. A gente precisa criar essas situações para a gente também. Ok. E quando a gente fala de educação financeira, eu penso que um conceito que precisa ser revisto, que é o conceito do dinheiro. Quando a gente fala desse conceito, Wesley, como é que, qual que é eu diria assim, o conceito mais próximo daquilo que ele é na real? O dinheiro, ele nasceu da necessidade do homem, né? Fazer a troca, né? Por outro produto, fazer os escampos lá na antiguidade, né? Então, o dinheiro, ele vem na situação para que a gente possa adquirir algo em troca, né? Então, quando eu estou fazendo uma compra de algum produto, alguma mercadoria, na verdade, a gente está trocando o nosso trabalho por dinheiro e esse dinheiro por produtos e bens que vai nos fazer, né, em algum momento mais felizes, né? Às vezes até menos felizes, né? Porque você pode fazer uma troca errada ou não, né? Mas o conceito de dinheiro sempre foi fazer uma troca de algo por outro algo que você necessita, né? Eu acho interessante isso que você está falando, porque no fundo existe uma troca inclusive entre questões imateriais e materiais, né? Isso. E também o conceito emocional, né? Quando a gente está buscando comprar algo, a gente também está buscando, né, se satisfazer de algo que a gente está necessitando, e isso pode trazer também um conforto, pode trazer uma sensação psicológica melhor. Então, essa sensação que a gente hoje precisa estar controlando, porque a gente vive num mundo hoje que é tão, vamos falar assim, dinâmico, né, que a gente precisa pensar em todos os detalhes para a gente ter um bem viver melhor, que a gente fala, né? E a educação financeira hoje, ela vem no sentido também de auxiliar esse bem-estar, não somente em conseguir as coisas, em ganhar dinheiro, mas trazer um bem-estar para todos que estão em volta ali de você, da família, das pessoas, de todo mundo, né? Wesley, no seu entendimento, como é que a educação financeira ela tem influências diretas na construção, por exemplo, de um contexto mais coletivo? Quando a gente pensa, por exemplo, de nação. Quando a gente tem um país, por exemplo, que tem uma educação financeira, no seu entendimento, a possibilidade dele ser mais próspero é muito maior. É muito maior. E por quê, né? Quando você tem uma educação financeira implantada, e ela acontece muito, né, em países que já são desenvolvidos, só para você pegar um dado, né, que é recente,
vamos pegar um país aí o maior, né, os Estados Unidos. Sim. Né? 55% da população, eles investem, né, em fundos, ações, né, ele tem uma educação financeira já bem definida. Depois deles a gente tem o Japão, que é 45% da população. O Brasil, hoje, está apenas com 3% da população. É um índice muito baixo. Então, quando a gente tem esses investimentos, essa educação já enraizada, você está criando uma igualdade maior. E a igualdade, né, vai diminuir todas essas diferenças que a gente tem dentro da sociedade, sem que a gente precise depender de outro. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção na educação financeira, que todo mundo pode ser hoje um investidor, ter uma reserva de emergência, cada um com o seu grau, né, um mais, o outro menos, mas é possível. Mas para isso precisa ter uma reorganização, isso precisa estar na escola, a gente precisa passar isso para os nossos alunos, né, que são o futuro do país. Sim. Porque hoje eles recebem um cartão de crédito muito menos sem, ao menos saber o que é um dinheiro de verdade. Então ele já tem um cartão de crédito na mão, mas não sabe essa relação que tem que ter com o dinheiro. Eu posso comprar? Não posso comprar? Se eu comprar aqui, eu vou pagar mais, vou pagar menos? É vantajoso eu leve 3 e pague 2? Não é? Então a gente trabalha isso na educação financeira, a conscientizar, né? E também a ter uma reserva de emergência, porque a pessoa hoje que trabalha, ela tem um padrão de vida, né? E esse padrão, ele se mantém. E uma coisa que a gente fala que choca bastante na educação financeira, principalmente quando eu começo as aulas, eu falo assim, ó, a pessoa rica, bem de situação na educação financeira, não é aquela que tem um salário de 10, 20, 30 mil, né? É aquela que ele dorme com valor, no outro dia ele acorda, ele já tem um outro valor na conta, o dinheiro trabalhou para ele e não ele pelo dinheiro. Porque eu posso ter um bom salário, 10, 20, 30, 40, 50 mil. E se amanhã eu não tenho esse emprego? Como que eu mantenho esse padrão de vida? E aí que entra o conceito de reserva de emergência. Eu preciso ter algo que suporte até eu me recolocar no mercado para que eu não tenha que desfazer de tudo aquilo que eu conseguia ter naquele momento, né? Então, nesse momento, a educação financeira ela é muito importante porque ela vai manter uma estabilidade por um tempo até você se recolocar de novo e se reorganizar. Então, é uma educação que eu acho que chegou um pouco tarde, mas super necessária para hoje no nosso país que está em desenvolvimento, né? Quero fazer uma análise aqui dos números que você coloca aqui. Você disse que nos Estados Unidos 55% da população tem algum tipo de investimento e no Brasil somente 3%. Minha pergunta, esses 3% que nós temos hoje no Brasil, que é muito pequeno, ele tem uma relação com uma sociedade que de repente de alguma forma ela é imediatista e talvez não tenha ainda essa prática de pensar a médio e a longo prazo? Como é que você vê esses 3%? Esses 3% ainda eles estão ainda muito enraizados lá no passado, né? Ainda são investimentos que trazem pouca lucratividade. Caderneta de poupança, por exemplo. Caderneta de poupança hoje é o pior investimento que a gente tem no mercado, né? E muita gente ainda prefere guardar porque tem um excesso de conservadorismo, né? Porque assim, não tem milagre, Juca, né? Para ganhar mais você precisa arriscar mais, né? E para arriscar mais você precisa de conhecimento. Porque é muito mais fácil a gente perder no mercado do que ganhar. Então, a educação financeira vem dar essa educação e essa condição para que a gente consiga identificar, né, aonde a gente pode estar ganhando, correndo riscos mais conscientes, para que a gente também não perca esse dinheiro que, às vezes, para algumas pessoas é tão difícil de ser conseguido, né? Tá. Aproveitar uma outra fala sua aqui, ó, que você acabou de dizer. Mais fácil perder do que ganhar. Me dá um pouco a impressão que vai contra uma certa lógica que a gente vê todos os dias na internet. Fale sobre isso. A internet, cara, a gente até brinca, né? A gente, quando está em sala de aula, fala, né? Todo mundo ganha, né? A internet é um lugar que as pessoas mostram que está sempre bem, né? A vida é maravilhosa. Está todo mundo feliz e com os problemas resolvidos, né? Mas a educação financeira, principalmente na área de investimento, ela não funciona muito bem assim, né? É muito mais fácil você perder do que ganhar. Então, assim, nada é por acaso, né? O conhecimento, ele é libertador, né? Ele te traz seguranças para que você possa correr risco, mas um risco consciente que, se caso der errado, você tem as suas saídas para ir.
Um exemplo prático aí que eu falo para os alunos é, se eu tenho R$100, eu perdi 10%, né? Eu caí para R$9. Não é 10% para recuperar, porque agora o meu total é 9. 10% em cima de 9, eu volto para 9,90. Eu não voltei mais para R$10. Eu preciso já de 11%, no mínimo. E se eu perco 50% do meu dinheiro? Então, de R$10 caiu para 5. Se eu colocar 50% em cima, eu volto para 7,50, né? E não para os R$10 ou R$100 que eu teria, né? Eu falei 100, né? Sim. Então, R$100 tira 50, você cai para R$50. Se eu ponho 50% que eu perdi, eu volto para 75. Eu teria que fazer uma força muito maior. Eu teria que ter um ganho de 100% para recuperar os 50% que eu perdi. E às vezes as pessoas, elas não entendem isso, né? Então, quando a gente vai trabalhar educação financeira, e eu sou da área de matemática, eu tenho que mostrar isso para ele. Olha, perder é fácil, recuperar é difícil. Então, se a gente puder mitigar esses riscos, a gente vai conseguir controlar melhor esse dinheiro, aproveitar oportunidades, né? Para ver onde que a gente vai correr menos risco e poder ganhar um pouquinho mais aí. A ideia é essa. Eu quero voltar um pouquinho na questão da caderneta de poupança, que eu achei muito interessante, e associar ela a essa questão do conservadorismo aqui no Brasil. Você atribui a fatores históricos e também a falta de conhecimento. Da educação financeira, é isso? Isso, exatamente, né? Lá atrás, né, se a gente pegar os nossos pais, os nossos avós, né, a gente tinha poucos investimentos naquela época no Brasil. Então, a caderneta de poupança, ela era um investimento que todo mundo tinha acesso, né? Então, eu quero guardar meu dinheiro, eu coloco lá, eu te pago uma taxa de juro irrisória, né, que é muito menor do que a taxa Selic no ano, mais um pouquinho de TR, e o dinheiro está lá guardado. Quem está ganhando dinheiro com isso, na verdade, é o banco, né? Então, só para você ter uma noção, um CDB, que eu também não acho um bom investimento hoje, ele já paga melhor do que uma poupança, e aí a gente deixa de emprestar dinheiro para o banco para poder repassar para o banco. A gente deixa de pegar do banco para ser o cara que empresta para o banco, e ele vai te pagar mais por isso, para ele poder pagar, emprestar isso para outras pessoas. Então, a gente também tenta mostrar isso daí. Um outro exemplo prático é que lá no passado, nossos pais, nossos avós falavam muito em terras, imóveis, né? Aquela coisa física. Sim. Eu quero ter. Hoje é possível você receber aluguéis de imóveis. Sem ser dono do imóvel. Sem ser dono do imóvel. E o seu dinheiro está lá e todo mês está caindo o seu aluguel. Você não está deteriorando o seu patrimônio. Você não tem que gastar com reforma depois. Né? E são rendimentos muito mais rentáveis. O difícil hoje é fazer com que as pessoas acreditem que isso é possível, né? Porque ainda a gente tem aquilo lá, não, o bem de imóvel tem que ser palpável, né? E ele não precisa mais ser. Hoje já existem investimentos que a gente pode receber aluguel, dividendos, né? E que vai trazer até melhores resultados comprovados. E a gente demonstra isso nas aulas, né? Sim. A gente pega um valor de um aluguel, de um imóvel presencial, físico, e pega esse mesmo valor desse imóvel e faz essa aplicação para receber aluguel. A gente vê que é absurdamente maior o retorno e o risco é muito pequeno. Wesley, agora, esta realidade, como que no seu entendimento é possível mudar esta cultura? Quais são os caminhos? Bom, eu acho que o primeiro passo a gente já deu, né, que é incluir a educação financeira na base nacional, né, comum, né, dentro das escolas, porque nós estaremos, né, colocando isso em prática dentro da sala de aula e levando o conhecimento a pessoas que até então não tinham, né? Gostaria eu, naquela época, de ter esse conhecimento que esses alunos estão tendo agora. Teria começado muito antes, né? Teria começado muito antes a investir, né? Então, eu acho que o primeiro caminho é o conhecimento. Só que só o conhecimento não vai valer, porque para eu investir, eu preciso criar essa situação de investimento. Então, antes da gente começar a trabalhar o investimento, a gente precisa reorganizar essas contas, né? Ter todos os seus pagamentos e dias, né? Ver o que é possível poupar, fazer uma reserva de emergência, e depois que tudo isso está definido dentro da vida da pessoa, beleza. Então, se hoje eu perco meu emprego, eu consigo me manter 6 meses até eu me recolocar, então agora eu vou começar a separar uma parte para investir, para pensar lá na frente, né? Aí a gente começa a pensar num investimento saudável. Caso contrário, o que a gente corre o risco? De fazer esse investimento
e em algum momento da vida que a gente tiver algum problema, a gente tem que captar esse investimento para cobrir, e a gente perdeu todo esse tempo e energia gasta nisso daí. Wesley, qual a relação que você estabelece entre a educação financeira e o empreendedorismo? A educação financeira, quando você já está num nível de investimento, que ele já está te trazendo retorno, né, que a gente fala que vai virando uma bola de neve, ela te dá a oportunidade de, por exemplo, deixar de ser um empregado e passar a você ser o seu próprio patrão. E aí, a partir do momento, você começa, com os seus conhecimentos, você começa a enxergar oportunidades de negócios e empreender nesses negócios. Mas isso só é possível quando você já tem um dinheiro disponível para isso, porque senão você vai ter que pegar esse dinheiro emprestado para começar. Se esse negócio não dá certo, aí você não tem o negócio e tem a dívida. Aí você volta, 10 anos atrás, 15 anos onde você estava começando, porque aí você vai ter que pegar tudo isso para cobrir esse rombo que ficou. Então tem que ser uma escolha consciente, você já tem que estar preparado, já tem que estar totalmente organizado. Mas você pode falar assim, mas tem gente que começa, sem ter nada e dá certo. Tem, mas são casos esporádicos, a gente não pode levar como padrão, São casos que acontecem em 100, 200, 300 e que a pessoa vende que isso é possível acontecer a qualquer momento e a gente sabe que não é, conforme vai passando o tempo, a idade, a experiência. É igual ganhar na Mega Sena, As chances são mínimas, mas você pode ganhar. A chance de você montar um negócio, empreender, sem ter condições nenhuma financeira para isso e der certo, é muito pouca. Porque a primeira base é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, como é que você vai fazer o seu negócio, alavancar? E aí, se você ainda não tem o dinheiro dos momentos de crise, como que você faz? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Wesley, quero fazer um recorte aqui num assunto que, confesso que eu não tinha pautado, mas que no meu entendimento, é absolutamente importante colocar aqui na mesa, que é o discurso da meritocracia. A gente tem que tomar um pouco de cuidado e olhar ela com um certo distanciamento nesse cenário que você está falando. Sim. A meritocracia de que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar e mais eu vou ter sucesso, ela não é totalmente verdade, Porque não adianta eu trabalhar, um dia tem 24 horas, eu trabalhar 22 horas e não ter o conhecimento para o que eu vou fazer com isso que eu estou ganhando. Até porque isso vai te trazer outras consequências, Problemas de saúde, problemas psicológicos, e depois talvez tudo isso que você ganhou vai ter que ser empregado para você se curar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Às vezes tem algumas coisas que a gente fala que menos é mais, Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Wesley Alves Rodrigues sobre a educação financeira. Nós vamos agora para um intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre educação financeira. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de matemática e também de física do Colégio Salesiano Dom Bosco, Wesley Alves Rodrigues. Professor Wesley, eu quero iniciar esse segundo bloco conversando um pouquinho contigo sobre a questão do conceito de metas. Como que é possível trabalhar esse conceito na educação para que a gente consiga construir uma cultura que valorize essa perspectiva? Bom, quando a gente fala em meta em educação financeira, a gente já imagina que a gente já passou por todas as bases que precisam ser passadas. Então, a gente já resolveu o nosso problema, já fizemos a nossa reserva financeira, já estamos em investimento, então chegou o momento da gente querer realizar alguns sonhos, né? Colocar isso em prática, planejar, né? E aí, quando chega as metas, eu posso ter vários tipos de sonhos. Eu posso ter sonhos que é a curto prazo, que eu quero fazer uma viagem, eu posso ter uma meta que é a médio prazo, olha, eu quero trocar de carro daqui a 2 anos, ou eu quero uma meta a longo prazo, olha, eu quero comprar uma casa de X milhões, né, e eu preciso criar um planejamento. Bom, aí o que é importante, né? É criar essas metas, o quanto eu vou ter que poupar, qual é o tipo de investimento que vai trazer dentro daquele prazo o que eu quero buscar, e se durante essa trajetória tiver algum problema, não tem problema nenhum em a gente replanejar. Por quê? Replanejar faz parte da educação financeira, é o monitoramento que a gente fala dessas metas, né? Monitorar as metas que a gente criou. E monitorar periodicamente. Né? Periodicamente. Tá. É importante para ver se a gente está dentro daquilo que se programou, porque se não tiver, a gente tem que replanejar para se encaixar dentro daquilo que a gente quer atingir a médio, a longo ou a curto prazo. E uma coisa bem interessante que eu falo é que a gente cria pequenas metas dentro das metas. Que essas metas, quando forem alcançadas, que a gente comemore, né, para que a gente tenha fôlego de continuar buscando, né, o nosso alvo maior. Porque é difícil, cara, não é fácil a gente poupar dinheiro, investir, conseguir alcançar, porque se fosse fácil, né, todo mundo era bem de situação, né? Então, poupar dinheiro, investir dinheiro não é uma coisa fácil, igual se vende nas redes sociais, como nós estávamos falando. Então, criar pequenas metas dentro de metas é importante e é muito mais importante comemorar. Isso vai te dar ânimo e fôlego para você continuar buscando isso. E o replanejamento, né? Tá avaliando, reavaliando periodicamente essas metas aí. Wesley, tem uma questão aqui dentro da educação financeira que eu gostaria muito de conversar contigo, que é a questão do investimento no Brasil, mas é possível também investir fora, né? É possível. Hoje, no nosso país, é um país em desenvolvimento, então ele tem bastante modalidades de investimento. A gente tem ações, né, que é uma renda variável, você corre mais risco, então você também consegue ganhar mais, mas também consegue perder muito mais, né? A gente tem os fundos imobiliários, que é o que vai te pagar aluguel. Você pode ter imóveis, não físico, mas que vai te render aluguel todos os meses. ETFs, né? A gente pode investir no setor de agronegócio. Eu posso ter uma reserva de emergência, por exemplo, num título do governo Tesouro Direto, né? E lá tem vários títulos. Mas é confiável hoje investir no título do governo? Não só desse governo, como de qualquer outro governo, porque a gente tem algo, né, que você tem que ser reembolsado se acontecer algo por CPF de até 250 mil. Então, é um risco que praticamente não existe, porque se der algo de ruim, você tem. E quando chegar o momento que o governo não vai te pagar mais, então provavelmente a gente deixou de ser uma nação, porque a prioridade são pagar esses títulos públicos federais. Então, é um investimento super seguro, né? Você pode deixar de pagar tudo, mas isso não, tá? A poupança também tem, né, esses 250 mil por CPF, caso dê algum problema, né, segurado para a nossa população. Outra situação, por favor, repete de novo lá para mim continuar a pergunta. Eu perguntei para você sobre a questão do investimento no Brasil e fora. Aí, no Brasil, falando sobre investimentos,
por estar em desenvolvimento, a gente consegue ganhar muito mais, né? As taxas de juros variam muito. Isso também atrai investidores de fora, né? Agora, é possível investir fora do Brasil? Sim, é possível, já é uma realidade. Investir em dólar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu quero investir lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, através de uma corretora, é possível fazer isso, não é nada complexo, precisa ser maior de 18 anos, compra lá, deposita um valor em dólar, compra, né, troca reais por dólar, e você vai fazer o seu investimento lá fora. Só que os ganhos já são menores, porque são países que já têm uma taxa já estabilizada, né? Mas tem aquela questão de você estar ganhando em dólar, quando você traz isso de volta para o seu país, né? Você ganha essa diferença. E além de tudo, hoje a gente tem as criptomoedas, né? Que são investimentos fora, que é um investimento muito perigoso, mas que também dá muito retorno, né? Hoje as criptomoedas, ela te traz um rendimento muito alto, mas você também corre um risco muito alto. Eu falo que hoje dos investimentos, é o investimento mais fácil de você ganhar muito dinheiro, mas é o mais fácil de uma pessoa quebrar também. Tá? Wesley, eu vou pedir para que você faça um comentário, e numa fala do Benjamin Franklin, que tem relação direta com isso que nós estamos conversando aqui, e que no meu entendimento vai acrescentar muito aqui nessa nossa conversa. Ele diz assim, abre aspas para ele: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, fecha aspas. Comente isso. Bom, eu como professor, eu sou suspeito de falar, né? Conhecimento para mim é a base de tudo, né? Quando você tem conhecimento, principalmente na área da educação financeira, você corre menos riscos. E correr menos riscos vai te trazer, né, menos perdas. E menos perda na educação financeira significa mais dinheiro. Então, é uma frase que define muito bem o quanto é importante o conhecimento para que você possa prosperar aí no futuro. Eu acho que a pessoa sem conhecimento, ela está fadada a ter muitos problemas, não só financeiros, né? Como para a vida em geral. Aí. O conhecimento, ele é libertador. Maravilha. Wesley Alves Rodrigues, queria muito te agradecer, querido, pela presença, pela partilha e pela aula, que não somente o Anderson Junco teve a possibilidade, mas todos que terão acesso a esse conteúdo. E eu ia pedir aqui para que você então fizesse as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão. Obrigado mesmo. Bom, agradeço aí a oportunidade de estar falando, né, com um público que quer aprender um pouco mais de educação financeira. Eu acho que é um caminho sem volta, né? A educação financeira, ela veio para ficar e talvez agora a gente não consiga ver um resultado de imediato, porque nada é de imediato, né? Tudo que é a longo prazo, o risco ele é muito menor, né? E eu acho que o nosso país, começando a se dedicar a uma educação financeira, a gente tem tudo para no futuro, né, ter uma prosperidade maior, um povo melhor, mais digno e ter uma vida mais tranquila. Porque o nosso país, ele é um país abençoado, que eu falo. Não tem guerra, né, não tem catástrofes climáticas, né? O que falta é a gente criar uma cultura mais desenvolvida para que a gente possa levar uma vida mais tranquila e ter um país mais digno para ser vivido aí. Maravilha. Professor Wesley, mais uma vez a minha gratidão, saúde e paz. Obrigado, viu? Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre educação financeira. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de matemática e física do Colégio Salesiano Dom Bosco, professor Wesley Alves Rodrigues. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.